Pode sentar aí, Carlão. Senta. Muito boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os vereadores presentes, cumprimentar a secretária de Finanças do município, Andréia, o Kleber aqui presente, o Adilson, Miltinho, todos os demais munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet. Pedir desculpa pelo pequeno, não tão pequeno, né, Adilson, atraso que nós tivemos, mas infelizmente motivos aí anteriores fez com que nós chegássemos atrasados. Quero solicitar ao segundo secretário, Carlão do Basquete, para que proceda a leitura do edital de convocação que foi publicado na imprensa local, amplamente divulgada, para que todos os munícipes, ou melhor dizendo, os munícipes da nossa cidade, aqueles que têm interesse, pudessem participar dessa audiência tão importante para tratar do nosso orçamento de 2014. Carlão, você faz a leitura, por favor? Boa noite a todos. Edital 724, audiência pública, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho das suas atribuições, considerando que tramitam nesta Câmara Municipal o projeto de lei 70/2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017 e da outras providências, e projeto de lei 71/2013, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2014 e da outras providências, ambos de autoria do Executivo. Considerando que a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo 9 da Transparência, Controle e Fiscalização, seção 1 da Transparência da Gestão Fiscal, dispõe verbes. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos, elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Faz saber que, em cumprimento ao supratranscrito dispositivo legal, ficam os senhores vereadores convocados para a audiência pública a realizar-se no dia 13 de maio de 2013, segunda-feira, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal, para discutir com as autoridades e a sociedade barretense os projetos de lei em questão. Registre-se, cumpra-se, afixando no local público do costume e distribuindo-se cópia aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, ao 7 de maio de 2013, eu, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Leandro Aparecido da Silva Anastácio, presidente, registrando e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Barretos, em data supra. É só, senhor presidente. Obrigado, Carlão. Gostaria agora de passar a palavra para o Adilson, que fará a explanação dos projetos e das... Falei. Fará a explanação dessa audiência pública. Alô. Boa noite a todos. Bem, nosso objetivo aqui é falar um pouquinho de
plano plurianual e diretrizes orçamentárias. Então, conceitualmente, né, o que a gente vai falar? O que é o plano plurianual? O que são as diretrizes orçamentárias? Nós sabemos que os órgãos públicos eles são regidos por orçamentos, né? Tudo aquilo que se arrecada no município, tudo aquilo que se gasta no município tem que ser contabilizado dentro de uma peça orçamentária. Então, quando nós falamos aqui hoje em plano plurianual, nós estamos falando de um levantamento, de um planejamento feito pelo Executivo para o município todo, onde ele coloca para a gente aquilo que o município pretende arrecadar, baseado em dados históricos de exercícios anteriores, aquilo que o município pretende arrecadar num quadriênio 2014-2017. Então, basicamente é isso. Pretende-se arrecadar X, e esse mesmo valor vai ser gasto nas secretarias, nas autarquias, né, nas administrações indiretas. Esse é o plano plurianual. Então, é um conjunto de programas e ações, né, que se pretende arrecadar e gastar por um período de 4 anos. Já as diretrizes orçamentárias é a mesma coisa, só que a diretriz orçamentária ela é o plano plurianual feito um filtro. Então, daquele planejamento de 4 anos do PPA, eu vou verificar o que eu posso fazer em um determinado exercício. No nosso caso aqui, seria o primeiro exercício do plano plurianual, né? Porque o plano plurianual nós estamos elaborando este ano para começar a executar ele no ano que vem. Então, por isso que eu disse que esse plano plurianual é de 2014 a 2017. Ok? Algumas dúvidas que os senhores tiverem podem fazendo, que a gente vai tentar esclarecendo no momento da apresentação. Então, no primeiro slide aqui, pode avançar, nós temos alguns princípios que devem ser obedecidos no momento de elaboração do plano plurianual das diretrizes orçamentárias. Então, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, que ela trata de planejamento e finanças públicas, e ela diz, então, quais são os itens, planejamento, transparência, controle, então tudo isso deve ser preservado, deve ser respeitado no momento da elaboração desses planos, ok? Então, o processo de planejamento no municipal, né, tudo que se arrecada, tudo que se gasta no município, ele tem que passar aqui pelo plano plurianual, que é este é um dos planos que nós estamos discutindo nessa audiência, e também as diretrizes orçamentárias. Então, 2014, 2017 aqui, e 2014 para as diretrizes orçamentárias que está aqui na Câmara. Bom, então, o que é o plano plurianual? Como está dizendo ali no texto, ele é um plano governamental de médio prazo, né, onde o executivo lá, ele vai fazer um levantamento junto com as secretarias, né, cada secretaria com as administrações indiretas, ele vai verificar aquilo que já é despesa continuada, ok, que é folha de pagamento, encargos, e quais são os investimentos que se pretende fazer no período compreendido por esse plano plurianual, e vai trazer para cá, né, para uma peça técnica, que é esse PPA que está aqui, na forma de programas e ações de governo, né, com objetivos claros na execução desses planos, com metas físicas e financeiras, né, para serem executados em cada exercício. Então, aqui, o que deve conter o PPA é aquilo que eu já disse, as diretrizes, os objetivos e as metas, né? O principal aqui de um plano plurianual é trabalhar com as despesas de capital, que são os investimentos, porque as despesas de custeio, aquelas continuadas, a administração já conhece, é fácil de programar. A gente dá um foco maior aqui na elaboração desse plano para as despesas de capital, que tecnicamente são o que nós chamamos de investimentos, seria a construção, reforma, ampliação, né? Aquilo novo. E também nós estamos tratando aqui nessa audiência da LDO, que nós chamamos de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, daquele grupo de programas e ações que está no plano plurianual, para cada exercício, eu vou compor uma diretriz orçamentária. Nós vamos ver ali adiante, mas de uma forma mais gráfica, que para cada PPA nós elaboramos 4 diretrizes orçamentárias, tá? Que a regulamentação está lá no artigo 65 da Constituição. Okay? Então, e a LDO é nada mais o que eu trago para a LDO, ela é selecionada lá do plano plurianual. O que vem na LDO? Vem as metas e as prioridades da administração. Então,
no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, vem a orientações para a elaboração da lei orçamentária. Aqui na LDO já começa a dizer como é que vai ser feita a terceira e última fase do planejamento orçamentário, que é a lei orçamentária. Então, como eu faço o orçamento? Isso já está previsto no texto das diretrizes. Então, alterações na legislação tributária, alteração na legislação de pessoal também, criação de cargos, tudo isso tem que ser tratado de uma forma genérica aqui nas diretrizes orçamentárias e regulamentado por leis específicas quando eles forem ocorrer. Okay? Então, nas diretrizes orçamentárias também devem ser tratados o quê? Equilíbrio entre receitas e despesas. Eu disse lá no início, né, que tanto o plano plurianual como as diretrizes orçamentárias, eu tenho que, primeiro, verificar qual a minha capacidade de arrecadação de um lado, e do outro lado, dizer como é que eu vou gastar isso. Essa conta tem que fechar sempre no 0 a 0. Se eu estimar que eu tenho capacidade de arrecadação de R$1 milhão de receita, o meu limite para colocar de despesa nesses planos também é R$1 milhão. Então, no máximo, eu sempre tenho que trabalhar de uma forma equilibrada. Eu nunca posso alocar nesses planos uma despesa maior do que receita, ok? Então, só um minutinho aqui. Então, equilíbrio entre receita e despesa, formas de limitação de empenho também, se houver um desequilíbrio entre receitas e despesa, tem algumas ferramentas aqui que eu vou dizer na LDO como é que eu vou acionar, que seria uma delas a limitação de empenhos, controle de custos, né? E como é que eu faço demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Então, aquelas subvenções, né, que o executivo faz para as entidades, então eu já tenho que colocar algumas exigências. Como é que eu vou fazer subvenções para entidades sem fins lucrativos? Eu já tenho que colocar essas regras aqui no meu texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Algumas dessas regras é o Tribunal de Contas que diz, outra é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, dentro das diretrizes orçamentárias, dos anexos que estão tramitando aqui na Câmara, nós temos aqui o anexo de metas fiscais. Esse anexo de metas fiscais, o Poder Executivo é quem elabora, né, tanto o PPA como a LDO, que nós estamos falando aqui. Então, dentro desses anexos que vem aqui para a Câmara, tem um anexo chamado de metas fiscais, onde a administração, né, o Executivo se compromete com uma meta de arrecadação, um resultado fiscal e um resultado nominal. Esse resultado primário e resultado nominal. O resultado primário vai dizer que nós vamos ter uma sobra financeira entre receitas e despesas para amortizar dívidas, ok? E também tem um resultado nominal, e esse resultado nominal ele diz o quanto vai ser baixado do nosso estoque de dívida de longo prazo, ok? Então, a variação no estoque de dívida de longo prazo é o que nós chamamos de resultado nominal. E a diferença, uma diferença entre receitas e despesa, é o que nós chamamos de resultado primário, que para a metodologia desses... Acho que eu apertei alguma coisa que não devia aqui. A metodologia para a apuração desses anexos estão na Lei de Responsabilidade Fiscal e a gente vai mostrar mais adiante. E anexo de riscos fiscais, também um outro documento que tem que compor as diretrizes orçamentárias, é onde a gente diz, nesses anexos de metas de riscos fiscais, se existe algum passivo eminente de acontecer naquele exercício. A possibilidade de entrar um grande precatório para ser pago, a possibilidade de uma grande dívida ser confessada, né, e vir afetar as finanças. Então, na verdade, a gente deixa aqui, se houver esse indício de um eminente passivo vir para pagamento, a gente menciona nesse anexo e deixa uma certa fatia do orçamento para cobrir esse passivo, esse risco fiscal. Graficamente funciona dessa maneira. Então, aqui nós temos um plano plurianual de 2014 a 2017. Esse plano plurianual vai gerar 4 diretrizes orçamentárias e 4 leis orçamentárias anuais. Então, isso que a gente falou, graficamente, ele se representa dessa forma. Então, aqui também um outro gráfico. Então, o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, elas são idênticas. Essa faixa azul aqui, o que eu tenho no PPA? Eu tenho programas, ações,
metas, unidades e quantidades. Pode ver que os dois quadros são iguais. O que muda daqui do PPA para a LDO é que aqui é um planejamento global para 4 anos. Aqui, desses 4, que tem, do que está aqui planejado para 4 anos, eu fiz um filtro e trouxe aqui, especifiquei, olha, daquele planejamento de 4 anos, em 2014, eu consigo executar esses programas e essas ações, né? E depois, aquilo que o Executivo vai mandar em agosto ou setembro, a LOA? Em setembro, vem a lei orçamentária. Aqui na lei orçamentária são a mesma coisa, os programas e ações, só que com níveis de detalhamento maior, por categoria econômica, por fonte de recurso e por valores. Então, na lei orçamentária que a gente detalha um pouco mais daquilo, né, das ações e dos programas que estão planejados. PPA e LDO, ele compreende não só a prefeitura, mas ele compreende a administração direta e a indireta, né? Então, ele compreende todos os órgãos públicos que existem no município, né? A gente diz que ele representa o ente municipal. Então, a administração direta composta pela prefeitura e pela Câmara, e as indiretas. Aqui nós estamos falando nessa tabela somente da administração direta, tá? A gente está trazendo aí algumas informações de dados históricos ali do que se arrecadou nos últimos 4 anos, né? Para a gente mostrar depois o que está proposto para os 4 seguintes. Então, administração direta aqui seria a arrecadação da prefeitura, né? Porque a Câmara não tem receita. Então, em 2009 nós arrecadamos 166 milhões. Para 2010 houve uma arrecadação de 201 milhões no município. 2011, essa arrecadação foi para 220 milhões. E 2012, para 252 milhões. Veja que a gente tem aqui uma curva ascendente aqui de arrecadação para o município. E o orçamento da administração direta, que está sendo executado agora em 2013, ele é de 283 milhões e 180, né? Então, isso aqui já aconteceu, é efetivamente aquilo que se arrecadou, e isso aqui é o orçamento que é estimado, quer dizer, qual que é a receita da prefeitura estimada para 2013? 283 milhões. Né? Peça de planejamento, a gente faz baseado em dados históricos, é uma expectativa de recebimento deste valor até o encerramento de 2013. A média de arrecadação aqui desses 3 exercícios deu uma média de crescimento aqui de 15%, tá? Só para informação. E agora ainda, a administração direta no PPA, como é que nós estamos aqui? Para 2014, uma receita de 307 milhões. Para 2015, uma receita de 311 milhões. 2016, 323 milhões. E 2017, 338 milhões. Okay? Então, essas são a expectativa de arrecadação aí para esse valor para cada exercício, né, para os próximos 4 anos. Esses valores, só voltando, esses valores aqui, eles serão revistos, né, porque nós estamos aprovando isso aqui tudo dentro do PPA, mas a cada LDO que nós fizermos aqui, esse valor não, porque esse pedaço do PPA aqui, a LDO 2014 já está aqui. Então, dependendo da arrecadação de 2013, quando a gente for fazer esta LDO de 2015, pode ser que esse valor seja revisto. Vai depender muito do que se arrecadou em 2013, né, do andamento de 2014. Pode, por favor. Obrigado pela parte. É só para... essas outras receitas que foram apresentadas em 2009, 2010, 2011, essas receitas foram estimadas, que foi apresentada aí, ou elas foram findadas? Os valores que estão aí foram realmente o que foi arrecadado? Volta ao slide foi anterior, previsto? por favor. Aqui, olha, de 2009 a 2012, esses valores são efetivamente arrecadados. Findados. Porque nós já temos o balanço fechado, já está encerrado. Então, estimado de 2013 em diante. Isso aqui não é estimado, isso aqui é realmente arrecadado pela prefeitura, lá pela administração direta. Entendi. O que está estimado ainda, né, o que nós estamos executando aqui é o 2013. Obrigado. Okay? Da mesma forma que para os exercícios seguintes, através do IPPA, nós estamos estimando estes valores de receita para os próximos 4 anos, isso para a administração direta. Né?
Já no próximo slide ali, nós temos a movimentação da administração indireta. Hoje, o que nós temos de administração indireta no município? Nós temos o Instituto de Previdência e temos o SAI, apenas, né? Então, a arrecadação desses dois órgãos foram o seguinte, lá de 2009 a 2012, que também é efetivamente arrecadado. 2009, 35 milhões, 2010, 43, 2011, 45 e 2012, 53 milhões. Então, essa foi a evolução da receita da nossa administração indireta, que aqui é representada pelo Instituto de Previdência e pelo SAI. E para o exercício que está em curso, né, nós temos uma meta de arrecadação de 58 milhões e 400. E aqui é o plano plurianual da administração indireta para os próximos 4 anos. Então, essas duas entidades que eu mencionei, para 2014, nós estamos com uma meta de 61 milhões, 2015, 64.550, 2016, 67.860 e para 2017, 71.340. Então, essa é a meta de arrecadação do SAI e do Instituto de Previdência. Por que elas são colocadas juntas? Elas são por efeito de exemplificação. Nesse próximo slide aqui, pode avançar. Então, o que nós temos aqui? Para 2014, então, acho que essa é a sua pergunta. Qual que é o orçamento geral do município para 2014, certo? 368 milhões e 700. Esse é o valor da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Então, aqui, o que a gente vê aqui? A gente falou lá em resultado primário e resultado nominal, né? Então, nós verificamos aqui um resultado primário previsto para 2014 na ordem de 2.562. Isso é esse resultado primário ele tem mais a ver com o governo federal, estadual, mas de uma linha mais simples é uma economia aqui. Se a gente for abrir aqui a metodologia de elaborar esse resultado primário, ele é uma diferença entre receita fiscal e despesa fiscal. É como se fosse uma economia que o município está se comprometendo a fazer. E o resultado nominal aqui seria o quanto que se pretende amortizar de dívida, porque aqui nós temos uma dívida para 2014, nós pretendemos encerrar ele com uma dívida consolidada de 390 milhões e uma dívida consolidada líquida de 350, né? Por quê? Porque nós temos uma lei aí, que eu acho que é de 2010, né, Milton, que está em vigor, que tem os parcelamentos, né, que gerou o endividamento para o município. É um endividamento junto ao Instituto de Previdência, mas, de qualquer maneira, é uma dívida que precisa constar nos registros contábeis aqui. Tá? Mas se pretende amortizar dessa dívida só no exercício de 2014, 25 milhões. Bom, aqui, o que nós temos? Então, vamos falar agora um pouco de onde nós verificamos, então, que para o exercício de 2014, nós pretendemos ter uma receita de 368 milhões e 700. De onde é que é a origem dessas receitas? Isso que nós queremos mostrar aqui, né? Então, de receita tributária, 15%, receita de contribuições, que é lá do Instituto, 6%, receita patrimonial, que é a receita de rendimentos de aplicações financeiras, essa receita está mais vinculada lá com o Instituto de Previdência também, 1,6%. Receita de serviços, aqui é basicamente a receita do SAI, né, que é serviço de água, de esgoto, está aqui. Transferências correntes, onde entra o FPM, o ICM, o IPVA, o Fundeb, basicamente, você vê que a gente depende 61% que se arrecada, nós dependemos de transferências de outros órgãos ali, né? Outras receitas correntes, 28 milhões, aqui é basicamente nossa dívida ativa, tá? Receita corrente intra-orçamentária, isso aqui é a parte patronal que se paga no Instituto de Previdência, né, uma receita de lá. Que nós temos uma dedução do Fundeb, é aquilo que o município contribui para a formação do Fundo Federal da Educação Básica, porque de algumas receitas que nós arrecadamos, nós devolvemos 20% para a União, e depois essa contribuição é rateada pelo número de alunos que existe na rede municipal de educação básica. Então, é uma conta que é feita, né? Mas nós temos que fazer essa contribuição.
Então, de receitas correntes, nós temos uma previsão de 350 milhões e 200. Depois nós temos aqui 350 mil previsto para ingressar nos cofres como alienação de bens, que seria a venda de um bem público, né? 18 milhões como transferências de capital. O Executivo, no momento de elaborar a LDO para 2014, ele verificou quais convênios que estão em fase de execução, parte de alguns convênios que estão em execução, que não terminam esse ano, que já estão previstos para 2014, já estão incluídos aqui na LDO. Por isso que nós temos uma previsão aqui de 18 milhões de transferência de capital, que é o recebimento desses convênios que já estão assinados e que não chegarão esse ano. Então, da mesma forma que tem uma previsão de receita aqui, nós vamos encontrar a previsão da despesa lá do outro lado também. Okay? E nós temos aqui outras receitas de capital, 150 mil, que seriam as receitas diversas, e nós fechamos, então, a nossa previsão de recebimento aqui de 368.700, que é o nosso orçamento para 2014. Em termos de despesas, a gente vai mostrar bem rapidamente alguns cenários de como estão onde se vai gastar esses 368.700. Então, aqui nós temos 8,4 milhões para a Câmara, né? 298 milhões e 700 para a Prefeitura, 36 milhões e 500 para o Instituto de Previdência e 25 milhões para o Serviço de Água e Esgoto. Então, esse aqui seria, a Prefeitura e Câmara seria a administração direta, e o Instituto e o SAI seria a nossa administração indireta. Ok? Graficamente aqui, o orçamento da Prefeitura, né? O verde, Instituto, SAI e Câmara. Dentro da Câmara aqui nós temos duas unidades orçamentárias, que seria Corpo Legislativo e Infraestrutura Legislativa. Essa é a estrutura orçamentária da Câmara Municipal, que totaliza, então, 8.499, que vai ser o orçamento da Câmara para 2014. Okay? E a Câmara, como os senhores sabem, ela é custeada, né, as atividades da Câmara ela é custeada com recursos repassados pelo Executivo, que a Câmara não tem fonte de arrecadação. Né? Então, ela trabalha com transferências financeiras que a Prefeitura repassa até o dia 20 de cada mês, tem uma cota, né, que tem que ser repassado para cá. Ok? Podemos avançar. Aqui seria os recursos que serão aplicados lá na Prefeitura, no Executivo Municipal. A gente separou aqui pelo primeiro escalão da Prefeitura, né, que seriam os órgãos, as secretarias. Então, aqui nós temos o gabinete com 1.350.000, educação, esportes e lazer com 90 milhões, saúde com 60 milhões, obras, serviços urbanos com 44 milhões, finanças, 34 milhões, assistência social e desenvolvimento urbano, 25 milhões, administração, 15.260.000, ordem pública, 4.750.000, cultura, 3.450.000, governo e gestão estratégica, 3.210.000, procuradoria, 3 milhões, agricultura e meio ambiente, 2.230.000, desenvolvimento econômico, 1.780.000, turismo, 1.550.000 e planejamento e desenvolvimento físico e territorial, 750.000. Então, esses recursos é o status de secretaria, de primeiro escalão. Eu estava dando uma olhada aqui nas documentações que foram apresentadas e eu fiquei em dúvida em algumas questões. Por exemplo, nas folhas 17 fala operações especiais, 13.910.000. Em que consistiriam essas operações especiais? A gente tem um slide disso mais adiante. As operações especiais são aqueles gastos que nós efetuamos onde a gente não tem uma contrapartida de serviço. Tá? Para ficar mais claro, o que é isso? É pagamento de dívida. Quando eu pago uma dívida, qual que é o benefício que a gente tem na data presente, quando eu estou pagando uma dívida? Eu não estou tendo nenhum serviço, nenhum bem em contrapartida a isso. Então, quando eu pago uma dívida com o Instituto, ou estou pagando um precatório e tal, alguém trabalhou lá atrás, prestou um serviço para o município, eu estou indenizando agora. Então, as operações especiais, que a gente chama as despesas de operações especiais, são essas que eu estou pagando agora, um serviço, um bem que eu recebi lá atrás. Então, eu não estou tendo nenhum benefício por isso. Certo? Qualquer coisa. Bom, aqui alguma dúvida, pessoal, nesse slide? Podemos avançar? Esse gráfico ficou com muita informação, né? Podemos avançar, então.
Bom, aqui nós temos o orçamento do Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência ele é dividido lá em 3 diretorias e um departamento. Tá? Essa estrutura aqui não é em função de uma lei, não, essa aqui é a estrutura, criou-se lá essa estrutura para o Instituto, onde nós temos uma diretoria executiva com 230 mil, diretoria administrativa com 11.690.000, diretoria de benefícios 180 mil, Departamento de Previdência Social, 24.400.000. Então, esse é o orçamento, a estrutura de despesa, né, lá do Instituto de Previdência. Pode avançar. Aqui nós temos a estrutura administrativa do Serviço de Água, do SAI. Está dividido assim, gabinete do diretor e assessoria jurídica, 780 mil, administração geral, 2.850.000, administração contábil e financeira, 5.154.000, setor de oficinas e garagens, 1.180.000, operação, 1.466.000, setor de projetos e operações, 9.490.000, operações de água, 9.490.000, e operações de esgoto, 4.080.000, que fecha lá o orçamento deles em 25 milhões. A gente está mostrando a mesma coisa em vários cenários. A gente mostrou lá os gastos por primeiro escalão, né, lá da prefeitura, por secretaria e tal. Aqui a gente mostra os gastos por aquilo que nós chamamos por funções de governo. Essas funções de governo elas são padronizadas por uma portaria federal, portaria 42. Então, em qualquer município, tem que se executar o orçamento. Quer dizer, quando a gente fala em orçamento, em planejamento, tem várias classificações. Uma delas é de função de governo. Então, nós temos aqui uma função educação. Aqui elas estão até por ordem de grandeza. Aqui. Então, tudo aquilo relacionado à educação compromete 23,14% de tudo aquilo que o município vai arrecadar. Alguém vai perguntar, mas não é 25% o mínimo? É 25% de algumas receitas, não é 25% de 100% da arrecadação do município. Por isso que aqui não tem problema não ter chegado nos 25%. Tá? Então, nós estamos trabalhando com o orçamento geral. A saúde irá consumir 17,94% dos recursos, a administração geral, 17,63% de recurso, a previdência social, 9,82%, saneamento, 8,68%, assistência social, 6,91%, urbanismo, 6,72%, transporte, 2,41%, e a função legislativa, 2,30%. Aí nós temos algumas outras funções que são menores. Desporto e lazer, 7.154.000, correspondendo a 1,94%, cultura, indústria, gestão ambiental, segurança pública, direitos de cidadania, encargos especiais, habitação e reserva de contingência. Ok? Adilson, posso fazer mais uma pergunta? Não, porque eu estava dando uma olhada na LDO e existe aqui um orçamento dentro da educação para graduação de 1,5 milhão. E quando eu vejo que estava 23, alguma coisa para a educação, e como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação só admite que a gente gaste acima dos 25% quando é para a graduação, porque, na verdade, o ensino do município é só o ensino infantil e fundamental, aonde enquadraria esse 1,5 milhão? Ele teria que vir além desses 23, estaria previsto aonde isso? Então, é que, como eu disse, aqueles 23% ali está baseado em 100% dos 368.700. Quando a gente, para fins de aplicação do artigo 212 lá da Constituição, que é dos 25%, a gente não vai ter como base os 368 milhões. A gente vai pegar algumas receitas específicas. Então, na verdade, vai manter praticamente aquela despesa e vai diminuir a receita que a gente compara. Então, aquilo ali, quando vier o orçamento, que lá no orçamento a gente vai discriminar por elemento de despesa, tal. Então vai vir com 25%. O que eu estou dizendo assim, é que esse comparativo aqui, nós não estamos falando da aplicação na educação. A gente está dizendo assim, do orçamento do município, de 368 milhões lá, quanto que se deixou na educação? Porque aqui dentro tem educação como todo, não está só educação básica, aqui tem educação superior, transporte de universitário, está aqui. Então não é aquela conta dos 25% da educação básica que você está mencionando. Sabe? Então, o que eu estou querendo dizer com isso?
Quando a gente for fazer o orçamento, e lá a gente vai pegar as receitas certas para comparar com esses 25%, o orçamento vai vir com 26%, 27%. Ele vai estar acima para efeito de aplicação na educação de ensino infantil e fundamental. Aí justifica permanecer essa ação de graduação aí. Tá certo? Não sei se esclareceu. Então, essa é a aplicação por funções de governo. Podemos avançar, já terminamos de passar. E aqui nós temos, então, uma outra visualização de como vai ser gasto esse orçamento de 2014. Está me dizendo o seguinte, que dos 368 milhões e 700, 289 milhões e 150 serão gastos para manter os serviços que já existem, que nós chamamos aqui de atividades, para manutenção da saúde, da educação, da merenda, do medicamento, folha de pagamentos, encargos. Então, só para manter os serviços que já existem em atividade, vai consumir 78,42% daquilo que se arrecada. Para investimentos, que seriam obras, construções, né, aquilo que é novo, conseguimos alocar aqui 53.334.000, 14,47%. Lembrando que parte disso vai ser executado com recurso de convênio que nós deixamos lá na Receita e ele está aqui na despesa também. Ok? E o restante, 26.216.000, são para aquelas operações especiais que nós falamos há pouco. Se nós somarmos todas as operações especiais que tem em todos os anexos detalhados, nós vamos ter uma somatória de 26.216. Então, aqui é para pagar dívida com o Instituto, para pagar precatório, pagar dívida confessada com a Receita Federal, enfim, uma série de dívidas que o município tem, que foi devidamente contratadas, né, que está aí, que todo mundo conhece, ok? Então, aqui também, só para a gente concluir, quais são os principais investimentos que estão previstos nessas diretrizes orçamentárias? Nós elencamos alguns aqui, os maiores. Então, nós temos aqui uma ação, que nós chamamos, né, isso aqui está em nível de ação, então, uma ação voltada a obras de controles de enchentes no córrego Aleixo. Nós já temos garantido lá 7 milhões de dotação. Ampliação e construção ETA do córrego Rio das Pedras. Provavelmente essa ação aqui é lá do SAI. Certo, Mutinho? É da prefeitura? Aqueles dois convênios federais que estão... São os federais. Para recapeamento, pavimentação asfáltica e tapa-buraco, 4 milhões. Construção, reforma e equipamentos do Fundeb, 3 milhões e 300. Construção de estação de tratamento de água, 2 milhões e 830. Construção, reforma, investimentos na área do ensino fundamental, 2 milhões e meio. Execução de obras no sistema de esgoto, 2 milhões e 360. Aquisição de equipamentos e imóveis, 1 milhão e 650. Então, essas aqui são ações, né, que não são somente essas, mas nós procuramos elencar de uma forma exemplificativa quais as ações de investimentos que já constam na LDO e, consequentemente, vão passar a constar da lei orçamentária anual. Okay? Então, para essas ações aqui, já no dia 2 de janeiro de 2014, já existirão recursos orçamentários para essas obras, para estes investimentos. Agora, do lado inverso aqui, a gente mostra quais as ações de custeio, assim, recursos orçamentários para ações, para atividades que já existem, elas são de caráter continuados. Então, lá, para pagar professores, lá, manutenção do Fundeb, 60%, que é para folha de pagamentos lá, dos profissionais do magistério, 35 milhões 350. Para ações de média e alta complexidade lá, da saúde, 26 milhões. Previdência Municipal, lá do Instituto de Previdência, 24 milhões e 100. Para atenção básica da saúde, 20 milhões. Para o ensino fundamental, 15 milhões. Para a Secretaria de Administração, 14. Finanças, mais 14 milhões. Atenção especializada lá da saúde, 12 milhões. Para serviço de limpeza pública, mais 12 milhões. Para o Fundeb, 40%, 7 milhões e 900. Para o ensino infantil, 6 milhões e meio. Para a manutenção do serviço de água, 6 milhões e 360. Para assistência social, 6 milhões. Então, o que nós quisemos elencar, demonstrar aqui? Quais são as principais ações de custeio que consomem mais orçamento e, consequentemente, mais recursos financeiros? São essas ações. Não significa que sejam só estas. Ok?
e daquelas operações especiais, que a vereadora pediu informações há pouco tempo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos reserva de contingência, amortização de dívida, aportes ao Instituto de Previdência, pagamento de PASEP, juros da dívida, amortização de precatórios, novamente aqui, aportes ao Instituto de Previdência, PASEP. Então, veja só que são pagamentos que eu vou fazer que eu não tenho retorno de nada. O dinheiro vai embora para honrar uma dívida lá de trás, tá? Que vai somar aqueles 20 e poucos milhões que nós vimos no slide anterior. Ok? Então, pessoal, a gente trouxe essas informações de uma forma consolidada, porque quem conhece os processos sabe que eles são extensos, tem muitas páginas. Nós jogamos esses valores de uma forma consolidada para que a gente houvesse algum tempo para a gente trabalhar com eventuais dúvidas e perguntas aí dos presentes. Gostaria de, primeiramente, agradecer a palestra do Adilson. Eu acho que ela elucidou muitas dúvidas que a gente tinha sobre o PPA e a LDO. E agora deixo aberto a todos perguntas para o Adilson em questão ao tema. Adilson, eu também fiquei em dúvida a respeito da questão que foi colocada por loteamentos novos e antigos, e também do georreferenciamento, 36.206.000. Vai ser feito esse georreferenciamento em 2014? Bem, quando foi elaborado o PPA-LDO, houve uma conversa com todos os setores, com todas as secretarias, para que eles colocassem ali aquilo que estava estimado, aquilo que se pensava em fazer. Então, assim, se essa ação consta ali, é porque alguém lá dentro está pensando em se executar isso. Existe a programação, a previsão de executar isso, né? Então, na verdade, o processo orçamentário, PPA, LDO e LUA, é um processo dinâmico, né? Na verdade, esses processos eles são autorizativos, na medida que eles são aprovados aqui, ele não obriga o executivo a executar da forma que está aí, ele autoriza a fazê-lo, né? Então, tem muita coisa aí, muita ação que vai ser feita mediante capacidade de arrecadação. Será que nós vamos arrecadar todo aquele valor? Vai ser possível? No meio do caminho, existe a possibilidade de que se mude alguns objetivos e esse orçamento seja transmitido para outra ação. De início, hoje, né, o Executivo está dizendo para a gente que pretende executar essas ações que constam aí da LDO, sim. Mais uma pergunta. Meu nome é Pedro, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Adilson. A primeira pergunta seria, quem estabelece essa porcentagem da LDO? Seria o governo, no caso, o governo municipal ou um governo, assim... Não, esses valores todos que nós vimos... Essa função de governo que está lá na LDO, que apresentou as porcentagens dos valores, como estava a educação, depois a saúde, né, em termos decrescentes. Eu queria saber, essa porcentagem é estabelecida por quem? Eu queria que o senhor me esclarecesse. A porcentagem é estabelecida, ela não é estabelecida. Os nomes que aparecem lá são definidos por portarias do governo federal, os tipos. Agora, os valores e os percentuais que estão lá, existe todo um processo lá no Executivo de construir aqueles valores, de determinar aqueles valores. Então, cada secretaria é consultada, né, e ela diz, olha, o quanto que vai gastar com folha de pagamentos, com livro, com medicamento, com combustível. Esses valores todos que já existem, eles são construídos já com informações que vêm de anos anteriores. Então, você pega aquilo que já acontece, coloca aquilo porque aquela despesa ela é certa e continuada, e aí, com as dívidas é a mesma coisa, e tem uma margem aí que ela é discutida lá dentro do Executivo e também em audiências públicas que o Executivo faz lá no momento que ele está criando isso tudo, o Executivo faz lá umas 2 audiências públicas, além de ouvir os seus secretários, para dizer quanto é que nós vamos colocar de recapeamento, nós vamos construir escolas, vamos construir unidades básicas de saúde. Então, é todo um processo que é feito lá no Executivo, com a equipe de governo, né, e também com a sociedade, porque também lá é feito audiências públicas no momento em que se elabora esses números e esses percentuais. Mas grande parte desses percentuais,
grande parte daqueles valores, lá nós vimos em slide, lá mais de 70% é consumido por despesas que já existem, folha de pagamentos, encargos, combustível, medicamento, merenda escolar, que tudo isso está alocado ali. Porque eu estou falando isso, né? Porque no bairro onde eu moro, certo, é periferia, e tem muito a ver educação com saúde, certo? A criança está doente e não vai para a escola, né? Então, eu achei, por exemplo, eu pensei assim, eu vendo os percentuais, eu pensei, deveria, no caso, por exemplo, que nem você falou, as despesas normais, né? E claro que eles têm também os investimentos que eles pretendem fazer, que está colocado no orçamento. Mas eu acho assim que a saúde, né, deveria estar, né, assim, em primeiro lugar no orçamento. Por quê? Porque tendo saúde, a criança tem como, não que tem como frequentar a escola, né, tem como participar, né, porque, o senhor vê, minha menina ela tem rinite crônica. Nessa época do ano, ela perdeu uma semana de aula, né? Ela entrou agora na escola, por quê? Devido ao atestado que eu tive que levar. Então, ela perdeu aulas, né? Então, devido à saúde, se não tiver um investimento na saúde, não tem como ter um aproveitamento, um rendimento escolar da criança. Entendo. O senhor entendeu? Entendi. Outra pergunta. Por exemplo, desse orçamento que eles vão mandar para vocês aqui, pode haver uma mudança a esses percentuais? Vocês da Câmara podem fazer isso? Hoje, as peças, no momento em que está aqui o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, elas podem sofrer alguns tipos de modificação, que é aquilo que nós chamamos de emendas legislativas, né? Podem ter algumas alterações, pode acrescentar, inclusive, algumas ações novas, né? Mas através de vereadores, dos vereadores ou da mesa diretora, eles podem apresentar ainda, fazer alguma alteração. Não em termos de valores totais, aquele limite lá de 368.700, lá, o valor global que a gente viu. Nós podemos fazer algumas emendas e colocar uma nova ação, reduzindo de uma que já existe. Então, alguns pequenos ajustes ainda dá para se fazer aqui no Legislativo. Só para complementar, com a pergunta que ele fez, obrigatoriedade nós temos, né, Adilson, com a saúde e na educação. É um mínimo, né? A do que se arrecada desse orçamento 2013 está previsto 283 milhões, 180 mil, Isso. 24% em educação, que é o mínimo, 25%, que é o mínimo, e 15% na saúde. 15% na saúde. 15% e 25%. 5. A gente viu aqui está previsto esse ano para educação e esporte que isso ultrapassou os 25%, porque eu acho que a pasta do esporte está junto com a educação. Então a gente viu que, na verdade, tem um mínimo sim, que é para a saúde, que é lei federal, né, Adilson, que é os 25%, e saúde 15%. Mas a gente percebeu que foi colocado um pouco a mais, que na saúde e na educação, o que eu penso ainda que é pouco. Na verdade, a legislação ela diz que de algumas receitas ali, do orçamento, de uma forma geral, nós temos que aplicar 25% na educação e 15% na saúde. Na verdade, a legislação ela tem um entendimento um pouco, né, diferente dessa que o senhor colocou, porque ele prioriza mais a educação do que a saúde. Mas, na verdade, quando a gente vê a execução orçamentária, como a gente vê naquelas audiências quadrimestrais que a gente faz aqui, a aplicação na saúde nunca fica nos 15%, ela sempre está em torno de 20%, 21%, 22%. Então, na verdade, embora a lei diz que tem que ser no mínimo 15%, a gente nunca consegue tocar uma saúde com 15%. É isso, André? A gente sempre passa dos 20% ali no final das contas. Ok? Braz Augusto de Menezes. Eu vou perguntar qual o papel do IPTU hoje no orçamento da Prefeitura, visto que eu fui um dos responsáveis, quando o Nelson James repaginou todo o imobiliário da sociedade,
que eu trouxe um especialista de Campinas que viu que o IPTU daqui era muito baixo, visto que a cidade não tem grande renda própria, né? Aí subiu. Depois o Web entrou, subiu também. E hoje volta a batalha que quer reduzir o IPTU. Qual o papel do IPTU no orçamento hoje? Se ele é possível de retroagir ou vai ser necessário manter ao que está pelo baixo nível de indústrias, de grandes rendas ao nível municipal? Olha, o que eu posso informar para o senhor dos dados que nós temos, que foram apresentados nos slides anteriores ali, é que a receita tributária, né, que é essa receita do IPTU, onde o IPTU se insere ali, a receita tributária, para 2014 nós estamos com uma previsão de 57 milhões, que corresponde a 15,5% de todo o orçamento do município, do IPTU. E aí nós temos mais uma expectativa de 28 milhões, de 25 milhões ali de dívida ativa, que a dívida ativa é um reflexo do imposto também, de mais 7%. Então, nós podemos dizer assim que o IPTU e mais a dívida ativa corresponde ali a 23%, mais ou menos, da receita total do município, não só da prefeitura, eu estou colocando até as administrações indiretas também. É uma receita muito significante para o município. Aqui, então, o que nós podemos dizer? Que Barretos é um município onde a receita tributária e a dívida ativa ela representa uma gorda fatia, uma boa fatia da arrecadação, diferente até de outros municípios que a gente vê por aí. Nós sabemos que a questão do orçamento é apenas uma projeção, tanto pode cumprir quanto não. Em relação ao funcionalismo público, qual é a perspectiva para o próximo ano? Existe alguma perspectiva em relação à política salarial para os servidores, em relação a novos concursos públicos? Bom, primeiramente, assim, do que está previsto para 2013 para 2014, houve um crescimento de 8% em termos de valores absolutos, assim, se a gente verificar o que estava previsto para 2013 e o que está para 2014. Então, é um crescimento razoável dentro da economia que a gente está tendo de arrecadação, né? Agora, mais especificamente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela trata essa questão ela autoriza o Executivo a fazer concurso, a fazer novas contratações, mas mediante uma lei específica. Ela não trata dessa matéria claramente, vou fazer, não vou fazer concurso. A LDO não trata disso, ela autoriza a criação de cargos, concessão de vantagens, tal, mediante uma lei específica. Então, no momento que o Executivo pretende fazer um concurso, pretende criar cargos, aí existe todo um estudo técnico para ver se não vai passar daqueles 54%, que é o limite máximo. Mas isso não está dito aqui na LDO, vou fazer ou não vou fazer, né? Ele é tratado de uma forma genérica, isso na LDO. Ele deixa a possibilidade de se fazer mediante uma lei específica no momento em que será feito. É isso. Agora, sim, ele prevê, ele prevê um crescimento normal da folha de pagamento. Então, na medida que eu cresci meu orçamento 8%, eu estou dizendo que eu permito uma correção dos salários até 8% da folha que já está mantida ali, né? E nem no plano plurianual consta isso ou não? Não, esse não é matéria do plano plurianual, esse é tratado só nas diretrizes orçamentárias. Eu acho que a pergunta ideal a se fazer hoje, eu não sei se você pode responder, mas eu acho que o Milton está aqui, pode responder, qual o comprometimento hoje com folha de pagamento, porque a gente sabe que tem o limite prudencial, que é 51%, e 54%, que é o máximo que se pode gastar do que se arrecada no município com a folha de pagamento de funcionário público. Sim. Então, acho que a pergunta a ser feita hoje, qual o limite que se encontra o percentual, se está no limite prudencial, se já passou isso, ou se está no limite máximo, né, Milton? Eu acho que acho que você responderia a pergunta, daria para responder essa pergunta do professor Adilson, prevendo que poderia ser feito para o funcionário, né, professor? Se já está estourado, não tem mais o que se falar. Na realidade, hoje a gente está tranquilo, dentro do limite, está em torno de 42%, 43%.
Na próxima audiência que a gente vai ser efetuada agora, dos resultados nominais e primários, lá, 27, dia 27, a horas. gente vai estar trazendo esse demonstrativo de quanto está o gasto, com gasto com o pessoal, educação, saúde. Mas hoje, sim, a grosso modo, está tranquilo. Fora a criação dos novos cargos, né? Que não Justamente, foram porque, incluídos na realidade, ainda. Porque, na realidade, o gasto com o pessoal, ele abrange a prefeitura e, no caso, sai o instituto, né? Só que, em contrapartida, tem a parte da receita corrente líquida, que também pega o mês de análise e os 11 meses para trás. Então, isso vai ser tratado na próxima audiência que vai ser elaborada aqui na Câmara, mas, hoje, assim, na prática, assim, está em torno de 42%, 43%. Eu acredito que vai estar, no fechamento agora que nós estamos fazendo, frente a mês de abril, vai estar em torno disso aí, tá bom? Mas aí já vai incluir os novos cargos que foram já criados. Vai incluir o cargo, só que, na realidade, por enquanto, esse novo Esse cargo 42 é agora, antes da lei, da reestruturação. vai ser até abril, né? É que a No caso, o apuração fechamento da despesa com o pessoal, você Justamente. carrega sempre a movimentação dos últimos 12 meses. Então, na medida que entra um mês aqui, sai o mês lá de trás. Mas eu sempre, esses 42 é resultado da média da despesa com o pessoal dos últimos 12 meses e também da receita dos últimos 12 meses. Então, para uma entrada de uma despesa nova não impactar muito o percentual, então a lei diz para a gente trabalhar com médias dos últimos 12 meses. É isso que a gente faz. Okay? Mais alguma pergunta? Na verdade, eu gostaria só de sugerir que esse material pudesse ficar na casa para depois a gente tirar cópia, enfim, porque está mais resumido do que o projeto em si. Teria como você deixar esse material? Já está. Tá? Então, viu, Paula, se me permitir, pudesse ser enviado as cópias para todos os vereadores aqui da casa, né? DVD. Obrigado. E-mail, então. Mais alguma pergunta para o Adilson? Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente o Adilson. Gostaria de agradecer todos os vereadores presentes aqui na audiência pública, todo o pessoal do Executivo que acompanhou e os munícipes que nos acompanhou aqui pessoalmente, e declaro encerrado a nossa audiência pública. Obrigado aí a todos. Você acompanhou, portanto, a audiência pública sobre o projeto de lei número 70, sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017, e também o projeto de lei número 71 de 2013, que estabelece as diretrizes na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2014. Nós vamos interromper nossas transmissões aqui de Barretos nesse instante, e você continua com a programação da TV Câmara Federal, e logo após as 8 da noite a gente retorna com mais uma sessão ordinária direto aqui da Câmara Municipal de Barretos. Continue conosco aqui no canal 64.1 Sistema Digital e você também na internet. É a TV Câmara Barretos a serviço do cidadão.